Amém, irmãos? Graças a Deus. Estamos nessa noite aqui reunidos, motivo de alegria, na presença do nosso Deus. Amém? Porque verdadeiramente, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos permitiu para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Eu creio que o mover de Deus na nossa vida, o operar de Deus na nossa vida, o grande poder de Deus na nossa vida, ele é eficaz, amém? Muitas vezes nós nem desejamos estar no local e de repente nós estamos lá. Às vezes nós vemos porque alguém nos convidou e em consideração nós estamos lá. E de várias formas e de várias maneiras nós chegamos, às vezes, na presença de Deus. Mas isso não significa que não foi o próprio Deus quem te trouxe, quem nos trouxe até aqui nessa noite, amém? Nós poderíamos estar em qualquer lugar. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Mas graças a Deus que Ele nos permitiu a chegar até aqui nessa noite. E eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Mas Deus sabe como você chegou até aqui nessa noite. Amém? Deus sabe como foi que eu cheguei aqui nessa noite. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é poder. O poder de Deus, um dos grandes poderes que existe sobre esta terra ainda, eficaz, é a palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa noite com um propósito. E que o propósito seja, a princípio, ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu vou reler a leitura devocional dessa noite. Que foi feita a leitura, eu vou reler a mesma leitura devocional da palavra de Deus. Quem lembra onde foi a leitura da devocional dessa noite? Eita, tá todo mundo afiado. Então vamos reler. Eu creio, brigo um pouco com esse microfone aqui, a gente não tem muito costume, mas a gente vai se acostumando. Então vamos lá, a palavra do Senhor. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 11, até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Eu creio, esse é pentecostal. Eu creio que a palavra de Deus, irmão, por si mesma, ela fala grandemente ao nosso coração. Amém? Sem precisar que eu pregue, ou que o pregador pregue, quando nós abrimos a palavra e começamos a ler a palavra, eu acredito que Deus fala grandemente aos nossos corações. E nós lemos nessa noite, vamos reler a palavra. E tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Icolônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e a Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus a todos e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-se os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Nós temos nessa noite, meus amados, uma palavra de Deus rica aos nossos corações. Eu acredito que os nossos corações estão carentes, necessitados, ou talvez desejosos da presença de Deus. A presença de Deus na vida do cristão, a presença de Deus na vida do cristão é algo muito maravilhoso e indispensável. É certo que nem todos, quando nós lemos e acabamos de ler essa história tão tremenda, esse acontecimento tão tremendo que aconteceu na vida de Paulo, sobre a vida de Silas, na vida de Lídia, na vida dessa jovem, na vida desse carcereiro, na vida desses homens que estavam presos na prisão,
É certo que eles tiveram uma grande experiência. Todos tinham patentes talvez diferentes, digamos, se nós fôssemos usar posições diferentes na presença de Deus. Paulo, apóstolo; Silas, cooperador da obra; Lídia, aquela mulher que temia Deus de oração; aquela jovem que era, na verdade, aprisionada, uma adivinhadora e usada por pessoas que só queriam o dinheiro, que através das suas adivinhações traziam lucro para os seus senhores. E aqueles presos que estavam lá no cárcere, e o próprio guarda e a família daquele guarda, daquele soldado que estava a guardar aquele cárcere, todos eles, meus amados irmãos, eram pessoas distintas, pessoas que tinham pensamentos diferentes, que tinham posições diferentes, mas o que é tremendo é que quando Deus, Ele está na vida de uma pessoa, as pessoas que estão perto da pessoa que está cheia de Deus, elas são impactadas, abençoadas, fortalecidas, enriquecidas, libertas pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado diferenciado, um chamado de uma forma tremenda. Paulo foi chamado de uma maneira singular. Nós todos não temos o que se queixar, porque o Senhor também se revelou aos nossos corações. Nós não temos o que invejar a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, aprove a Deus fazer daquela forma, porque nós tivemos também a nossa revelação, a palavra tocou no nosso coração, nós cremos em Deus, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, e eu acredito que cada um de nós já tivemos grandes, não só pequenas, mas também pequenas, mas grandes experiências de Deus na nossa vida. Por isso que nós devemos estar alegres, porque sabemos que o Senhor está sobre as nossas vidas. Mas, meus amados irmãos, o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado diferenciado, um chamado, meus amados irmãos, singular, de uma maneira diferente. A Bíblia diz que ele era um perseguidor da igreja. Todos conhecem a história do apóstolo Paulo. Ele era um homem que ele temia Deus, ele amava a Deus, mas da maneira dele, sem entendimento. E ele, por causa do grande amor e do zelo que ele tinha pela palavra de Deus, ele passa a perseguir a própria igreja, ou seja, o próprio Deus, porque Jesus diz: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos da igreja, a mim me faz. A mim fizeste. Se nós fazemos o bem à igreja, nós estamos fazendo o bem a Deus. E se nós fazemos mal à igreja, nós automaticamente estamos fazendo mal a Deus, porque Deus, Ele compra as nossas vidas e Ele faz a reflexão para nós de que nós somos a representação do próprio Deus aqui na terra, porque somos os filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele, pelo seu grande zelo, ele começa a perseguir a igreja, porque ele não entendia que a igreja que começa a se levantar e a pregar o evangelho do reino, ou o reino dos céus, é a igreja verdadeira, é a igreja que nasce do coração de Deus através de Jesus lá no sacrifício do Calvário. E Paulo começa a perseguir a igreja, mas no passo que morre Estevão, o servo do Senhor, um grande diácono do Senhor na história da Bíblia, apedrejado, Paulo consentia pela morte de Estevão, mas a Bíblia diz que naquele momento Deus começa a trabalhar na vida de Paulo, porque ele, respirando ameaças e morte, ele pede carta de autorização aos sumos sacerdotes, ele como comandante de uma guarda pretoriana, para perseguir a igreja não só na jurisdição que ele estava, mas aonde quer que a igreja fosse. E Paulo sai respirando ameaça e morte contra aqueles irmãos da igreja, que estavam dispersos por causa da perseguição que havia se levantado na cidade de Jerusalém. Foi necessário haver perseguição para acontecer grandes coisas no meio do povo de Deus.
E Paulo diz a palavra de Deus que na jornada em caminho, saía pelos caminhos encarcerando e colocando os irmãos no cárcere e maltratando os irmãos. Mas chega um lugar que quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que resplandece a luz. E a voz sai dele e diz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Naquele momento era o próprio Jesus se manifestando e se revelando aos olhos de um homem que tinha zelo por Deus, mas tinha zelo por Deus sem entendimento. E estava lutando contra o próprio Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Naquele momento a Bíblia diz que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, meus amados irmãos, ele cai por terra, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? A Bíblia fala que o coração daquele homem já estava quebrantado, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Essa palavra, quem és tu, Senhor, fala de uma palavra de quebrantamento, de uma palavra de reconhecimento, porque, meus amados, eu quero dizer uma coisa para você: na presença de Deus, todo joelho se dobrará. Não há homem, não há mulher, não há sábio, não há rico, todo se dobrará na presença de Deus, porque só o Senhor tem todo o poder e toda a glória. E quando Deus fala, meus amados irmãos, as pessoas caem por terra. Eu estava meditando hoje na palavra de Deus, quando foram prender Jesus, e chegaram aquela turba de soldados para prender Jesus. No Evangelho disse, quando Jesus diz: a quem procurais? Ele disse: a Jesus. Ele disse: sou eu. Na hora que ele disse: sou eu, todos os soldados caíram por terra. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus falou com autoridade, e na hora que ele fala com a autoridade de Deus, os joelhos se dobram, os homens não resistem à glória e à presença de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Nós entendemos mais ou menos assim: quando Jesus resplandece na vida dele, é porque Jesus tinha um plano, Deus tinha um plano grandemente na vida dele. E na hora que ele fala, quando Deus fala diretamente, altivelmente, não foi só o coração, mas altivelmente, os soldados não ouviram, mas ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem me persegues. Meus amados, naquele momento ele levanta e toma direção para uma cidade, e acontece algo tremendo naquela cidade que precisa se acontecer na nossa vida. Moisés, um pouquinho de água. Precisa se acontecer na vida da igreja o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. É certo que o Senhor preparou de uma certa forma até Ananias, aquele servo dele, quando ele aparece depois que Paulo estava orando lá naquela casa. E quando Paulo estava lá orando naquela casa, a Bíblia diz que Deus prepara o servo, disse: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Já era outra pessoa que estava preparada para ser usada por Deus. Eu quero dizer que nós precisamos estar à disposição de Deus, e devemos estar preparados para ser usados por Deus. Você vê que para Deus fazer uma grande obra na vida do apóstolo Paulo, ele poderia ter chamado qualquer pessoa, mas ele chama também outra pessoa pelo nome. Ele diz: Ananias. E ele diz: eis-me aqui. Você estava pronto. Ele disse: vai lá e ora por Saulo. Você vai lá e vai orar por Saulo. E Ananias quis resistir a Deus. Senhor, mas este homem, nós temos ouvido falar mal dele, ele está perseguindo a tua igreja. Mas nessa ocasião, Deus ele fala para Ananias algo que é revelador, que é grandioso. O que Deus havia fazer na vida do apóstolo Paulo. Se nós meditarmos letra por letra, palavra por palavra, nós vamos ver o quanto é importante, meus amados irmãos, os detalhes da palavra, porque isso iria se refletir na vida do apóstolo Paulo por toda a sua vida, até a sua morte ou até a vinda de Jesus. Quando ele disse: vai, porque... Quando o Ananias resiste, ele diz: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Eu vou mostrar a ele quanto importa padecer por amor do meu nome. Veja só, Deus ele reconhece no apóstolo Paulo não só um perseguidor, mas ele reconhece um homem que tinha capacidade não só de perseguir, mas agora de padecer pelo nome do Evangelho, por nome do Senhor. Ananias chega naquela casa, e o que é importante e crucial nessa história, porque ela foi arquitetada por Deus, é que Ananias,
quando ele chega lá e cumpre e obedece a voz de Deus também, ele chega lá e diz: irmão Saulo. Ele não trata mais como um adversário, mas ele trata como um irmão. O Senhor mandou vir aqui e ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, que posteriormente iria ser chamado de Paulo, porque Deus mudou até o nome dele. Mas ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, e naquele momento, meus amados irmãos, que ele estava já 3 dias orando na presença de Deus, sem comer e sem beber, estava na presença de Deus, orando e jejuando na presença de Deus. Pense só, Paulo, quando se converte, a primeira coisa que ele faz, pelo entendimento da palavra, pela convenção da vida dele, ele foi logo orar e ele foi logo jejuar. Isso é o que acontece muito nas nossas vidas. No começo, quando nós aceitamos a fé, nós não largamos a oração, nós não largamos as práticas de consagração, e muitas vezes na caminhada nós perdemos isso na nossa vida. Isso é um prejuízo muito grande, porque nós vemos o alerta desde Jesus, no Evangelho até o final, nas cartas de Paulo, o ensinamento sobre a necessidade que nós temos de ter de consagração, e principalmente a nossa vida de oração. E Paulo estava orando, naquele momento que Ananias coloca a mão na cabeça dele, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, a obra de Deus, ela não é para ser feita só com artifícios humanos. Eu sei que hoje em dia se tem trabalhado muito com estratégias, com maneiras, com formas, com coisas coloridas, coisas fantasiosas, coisas que têm o seu valor e têm o seu lugar. Mas eu quero dizer, o que eu vejo na Bíblia, o que eu vejo nas epístolas, o que eu vejo no Evangelho, o que eu vejo nas cartas dos apóstolos, é uma igreja que obedecia a palavra de Deus, obedecia o que Jesus ensinava e praticava a sua palavra, e eles eram cheios do Espírito Santo de Deus na sua vida. A obra de Deus se precisa tão somente de algo para ser feita. É de pessoas vocacionadas, de pessoas chamadas, de pessoas dispostas a servir e cheias do Espírito Santo de Deus. Paulo naquele momento foi cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo estava agora enobrecido, enriquecido, fortalecido, não só pelo conhecimento que ele já tinha recebido, porque ele era muito entendedor da palavra, antes de ter aceitado a Jesus. Foi treinado aos pés de Gamaliel, foi ensinado por um dos maiores teólogos da época, ensinadores da Bíblia. Mas agora aquele homem não tem só sabedoria, mas ele agora está confirmado, chamado, revelado, estava cheio do Espírito Santo, porque Ananias colocou a mão na cabeça e Deus derramou o Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Aí o que nós encontramos nesse trecho que nós lemos é resultado do começo do que aconteceu na vida de Paulo. É um resultado do que acontece na vida dele. É um resultado, meus amados irmãos, do fruto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não só produz frutos, mas ele produz dons. O Espírito Santo, meus amados irmãos, quando ele toma a pessoa que busca e está ligado à palavra, ele produz frutos e dons, e sinais, e prodígios, e maravilhas. E era assim que a igreja crescia. Era assim que a igreja, meus amados irmãos, testemunha para nós dos dias de hoje, de lá para cá. Paulo chega aqui nesse lugar, a primeira coisa que ele faz quando chega aqui, navegado no Troades, quando ele chega em Filipos, ele procura logo, meus amados irmãos, um lugar de oração. A primeira coisa que ele procura naquela cidade é um lugar de oração. Glória a Deus, versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Isso era o que o apóstolo fazia, isso era o que os discípulos faziam. Nós hoje queremos trocar o poder de Deus por coisas humanas. Não, todas as coisas têm seu valor e seu lugar, mas não há mais frutos no nosso meio, na minha vida. É melhor nós falar da nossa própria vida do que no nosso meio. No nosso meio eu corro isso de estar até achando, de alguém estar achando que eu estou falando para alguém. Mas não há mais frutos, não há mais manifestação, não há mais operação, não há mais milagre, não há mais cura, não há mais, meus amados, um fortalecimento de fé na minha vida por falta de oração. O que o apóstolo faz em primeiro lugar é buscar um local de oração, versículo 3, no dia de sábado, contraria até algumas religiões.
E no sábado saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Meus amados, eles procuravam logo um lugar para orar, porque a igreja do Senhor, a oração nada mais é algo que talvez se torne complicado, mas não é complicado, é simples. Era complicado no tempo da lei, mas agora no tempo da graça, meus amados irmãos, nós temos o livre acesso para falar com Deus o dia todo. Paulo mesmo ensina em Efésios capítulo 6, oreis por nós, orando em todo o tempo, para isso vigiando, e oreis por nós para que Deus nos dê a palavra, não abrir e fechar a minha boca, para que com intrepidez eu possa pregar a palavra, possa pregar o evangelho, possa fazer as maravilhas. Paulo acreditava numa igreja que orava por ele, e Paulo também orava, porque alguém que prega, alguém que acredita, nós que pregamos somos mais responsáveis pelo que nós falamos, porque a quem mais se dá, mais se requer. Então eu sinto um grande peso, uma grande responsabilidade quando eu prego a palavra, que eu vejo que eu estou precisando de praticar mais aquilo que eu estou pregando. Então ele procurava um lugar de oração. Naquela ocasião, naquele lugar de oração que eles acharam, aí umas mulheres lá, ó. Sabe o que acontece? Todas as coisas direcionadas por Deus são mais encaminhadas. Vocês já prestaram atenção nisso? Quando Deus abre as portas, quando nós procuramos obedecer a palavra, dá tudo mais certo. Quando nós começamos a fazer do nosso jeito, pode dar tudo errado, pode até dar certo, mas custa muito suor e muitas dores. Mas quando nós passamos a obedecer a palavra, as coisas dão mais certo, são mais fáceis. O negócio é que nós procuramos arrodear muitas vezes a terra, enquanto nós poderíamos chegar lá em 40 dias. Aí nós passamos muito mais tempo porque nós desobedecemos na caminhada. E olha que muitos morrem na caminhada por desobedecer a palavra. Porque nós estamos falando de um Deus que dá vida, e um Deus que é fogo consumidor, um Deus que mata. Naquela ocasião, as mulheres descem lá naquele rio, e o que acontece logo é que uma mulher chamada Lídia, uma mulher temente a Deus, mas que precisava ter a sua fé confirmada, ela é alcançada. Ela crê, ouve a palavra, a pregação do apóstolo Paulo, e ela crê na palavra de Deus. Ela aceita a fé. E na hora que ela aceita a fé, ela abre logo a porta. Diz assim, ó, se vocês acham, mercê, que eu sou, certo, uma serva de Deus mesmo, mulher temente, uma mulher fiel, vocês venham para a minha casa, vocês vão ficar aqui não, vocês vão ficar agora na minha casa. E elas constrangeram ele a isso, e eles foram. Já imaginou a festa que havia na casa de Lídia? A festa que havia, olha, o próprio apóstolo Paulo lá, um homem adornado com o poder de Deus, um homem cheio de sabedoria, de graça, de manifestação, de ministração, um homem que verdadeiramente, quando Deus chamou, de que é o 13º apóstolo, talvez para mim, eu não vou dizer que ele não tem até mais valor do que os outros apóstolos, ele não viveu como os outros viveram com Jesus, mas na hora que Jesus pegou, ele parece que ele botou tudo na vida dele de uma vez assim, encheu dele assim, parece que ele foi o que mais escreveu no Novo Testamento, mais cartas, e o apóstolo Paulo foi na maneira. Agora, sobre a vida dele, meus amados irmãos, não estava só o ato de haver manifestações de glória, porque quando se é dado muito, se requer, como eu já falei. E o apóstolo continua. E naquela cidade havia uma jovem que estava... Perdão. Uma jovem que estava aprisionada. Nós lemos, parece assim uma coisa simples, uma coisa natural, porque já está aqui, já foi lido, relido, pregado, repregado, mas eu creio que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, irmãos, e nessa noite, eu creio que essa palavra ela já se renovou e ela tem o que dar para mim, amém? Ela tem o que dar para quem quiser ouvir. E diz a palavra de Deus que aquela jovem, ela era uma adivinhadora, alguém que ficava adivinhando. E por esse fato dela adivinhar as coisas, devido ser uma pessoa desfavorecida, e aquelas pessoas lá tinham homens que ganhavam lucro em cima dela. Então, além dela ser oprimida pelo um espírito de adivinhação, que não vinha da parte de Deus... que o que é de Deus não adivinha, mas tem a certeza. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas pelo Espírito, e por ninguém é discernido. Amém? O homem espiritual, porque esse é um dom do Espírito.
de discernimento, de verdade, de mentira, certo? Então, o cristão que busca, ele pela natureza da própria leitura da palavra, nós adquirimos um espírito de discernimento. Mas aquela menina, ela não tinha discernimento, ela chegava perto, sabe? E talvez o inimigo soprava no ouvido dela, não sei que maneira operava, um espírito de adivinhação, e adivinhava as coisas lá na vida dela, na vida das pessoas. E quando Paulo chegou em Silas, ela ficou. Esses homens anunciam o caminho da salvação. Começaram a falar na verdade sobre a vida de Paulo. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, é que às vezes o inimigo ele coloca até pessoas que se colocam ao seu lado para lhe elogiar. Sabia disso? Para lhe derrubar. Às vezes o inimigo coloca pessoas ao seu lado para te elogiar. Pode acontecer. São tentações. Nós somos tentados a gostar de elogios. Não é verdade? Todo ser humano é tentado a gostar de ser elogiado. Tem as pessoas chegaram a elogiar, rapaz, isso é um rapaz bonito, isso é uma moça inteligente, né? Eu gosto muito. Aí agarrar você na frente das pessoas ainda mais. Aí é que o negócio, quando aí se combinar com o que você é, aí você pode se encher mesmo. Aí quando lhe encher, o que é que pode acontecer? Secar. Porque o que não vem de Deus, irmãos, não serve para a nossa edificação. E aquela mulher dizia, aquela jovem, esses homens são verdadeiros pregadores da palavra. Aí no terceiro dia Paulo não aguentou mais. E Paulo repreendeu aquele espírito da vida dela. Mas sabe por que Paulo repreendeu aquele espírito da vida daquela jovem? Porque Paulo tanto tinha discernimento. Como tinha o poder de Deus, como soube a hora certa de agir. E o tempo certo. Tudo se precisa da pessoa certa, na hora certa, e enviada por Deus. Paulo era um enviado por Deus, na hora certa. Ele aguentou, ele não foi lá no primeiro dia, ele não repreendeu não. Ele deixou acontecer. Ele deixou a menina falar, não que ele concordasse, mas na hora certa ele repreendeu e libertou aquela menina. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é essa, irmãos. Foi libertar os cativos das suas prisões. Uma das obras importantes que a igreja tem esquecido, irmãos, é que quando nós vemos alguém que está iludida por uma religião, alguém que está iludida por um espírito, por uma possessão, só a igreja tem o poder de repreender esse mal. Só a igreja tem o poder de repreender esse mal e trazer liberdade àquela vida. Já imaginou a alegria na vida daquela jovem? Porque alguém que está presa, alguém que é explorada financeiramente, aqueles homens exploravam ela pelas adivinhações dela, ficaram revoltados e agora não podia fazer mais nada. Sabe por quê? Porque talvez eles tinham até tentado botar ela para adivinhar e ela não conseguia mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quem foi que libertou ela? Foi Jesus Cristo, o sangue de Jesus que havia sobre a vida de Paulo. Na hora que ele repreendeu ela, ele não repreendeu com sabedoria de palavra, ele não repreendeu com eloquência, ele não repreendeu com conhecimento humano, mas ele repreendeu pela direção do Espírito Santo de Deus. E naquele momento ela foi liberta verdadeiramente, ela estava feliz, alegre agora. Porque quem é liberto tem motivo de ser feliz. Quem está preso pode estar triste, mas quem é liberto é feliz. A consequência dessa libertação foi o preço da liberdade. E o apóstolo Paulo perdeu com Silas. Eles arremetem contra ele por causa disso. E nessa ocasião, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que eles pegam eles e levam à presença dos pretórios, das autoridades da cidade, e agora vai fazer algo que pode para nós hoje padecer duramente, mas eu quero dizer para vocês que isso pode chegar dias de acontecer isso sobre nós, nesses dias, pode se voltar perseguições de maneiras semelhantes ao que o apóstolo Paulo padeceu aqui. Porque nós já ouvimos falar, e no começo da pregação do Evangelho, até tempos atrás, jogavam-se pedra nas nossas igrejas. No começo das nossas igrejas, a Igreja de Cristo. Capa Verde chamava, eu via isso dos mais velhos, se jogavam pedra,
chamado Capa Verde, era assim, e arremessavam e perseguiam a igreja porque estavam pregando a Jesus. Mas agora só que vai ser com a ciência maior, vai ser com alcance maior, vai ser com uma manifestação de pecados tão grande que está acontecendo na face da terra, que não vão mais resistir a ouvir nós pregando a palavra. E se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós podemos não ser compatíveis o que nós pregamos na hora do sofrimento que nós vamos passar. Por isso que há uma necessidade de nós vigiarmos e orar, para que nós possamos suportar o que o apóstolo Paulo suportou. Porque eles agora levaram varadas. Estavam agora, não era sendo exaltados, mas estavam sendo ultrajados, estavam sendo maltratados, estavam levando chibatadas, varadas nas costas, e não era de brincadeira não, era com força, no meio da praça, no meio do povo. Sabe o que é pegar você e ninguém fazer nada por você, porque você está pregando o evangelho, e você agora ser levado para o meio da praça, porque você está pregando e libertando, e talvez tenha até algum religioso lá que está vendo, ó, eu prego diferente, ele está apoiando porque foi afrontar um bicho mais forte, mas na verdade Paulo agora ele estava, na verdade, sendo usado grandemente por Deus. Talvez haviam religiosos na época olhando de longe, e Paulo lá com Silas, pá, nas costas, muitas varadas, muitos sofrimentos. Mas o que é tremendo, meus amados irmãos, é que amarram ele lá no cárcere escuro, num cárcere sujo, num cárcere terrível. E eles têm uma atitude tremenda. É naquele momento. A Bíblia diz que, versículo 24, e este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e lhes prendeu os pés do tronco. Terrível esse sofrimento. Depois de açoitados, por volta da meia-noite, versículo 25, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que é que Paulo e Silas faz? Vai murmurar, Paulo e Silas vai lamentar, Paulo e Silas vão chorar. Paulo e Silas tinham motivo para isso. Se eles não tivessem entendimento em quem eles tinham crido. Mas naquela ocasião, Paulo e Silas, a primeira coisa que ele faz é orar. Eles começam a orar. Irmão, e na oração é um ato de falar com Deus, e quando se fala com Deus, quem fala com Deus, ele tem que esperar resposta. Eu fico meditando, assim como Deus, ele se manifestou para Estevão, quando ele estava, antes de ele ser apedrejado, perto de ele ser apedrejado, e se revelou a ele lá no céu. Estevão viu o Senhor sentado sobre um trono, e eu acredito naquela ocasião, quando Estevão estava para morrer, quando ele contempla Jesus, ali foi o ápice, né? Foi o máximo na vida de um cristão, foi uma confirmação de dizer, eu estou no caminho certo, eu estou aqui, eu vou agora ser apedrejado, mas eu sei verdadeiramente agora que o Senhor está comigo, porque ele já tinha certeza, mas agora ele foi confirmado pela revelação de ver os céus abertos, e ele disse aos homens, eu vejo o Filho de Deus assentado à direita do homem. Sabe o que é que eu imagino quando Paulo estava orando? É que Paulo não estava só falando, mas que Deus estava respondendo a oração de Paulo. E Paulo, quando começa a ouvir, isso é uma analogia pessoal minha, e quando Paulo, pela intimidade que ele tinha com Deus em oração, quando ele começa a ouvir Deus falando também ao seu coração, ou talvez nem só falando, mas tocando na sua alma, eu acredito que naquela ocasião Paulo começou a se alegrar, e ele não se importava mais com os vergões, com as dores que haviam sobre as suas costas, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. E Paulo e Silas, nesse momento que começa a sentir a grandeza, a glória e a manifestação e a alegria da presença de Deus na vida deles, eles começam a cantar, porque está escrito, o próprio Paulo falando, quem está triste ore, mas quem está alegre cante. Em primeiro lugar ele estava triste, ele orou, e agora ele estava alegre, porque Deus tomou a presença na vida dele, e ele começou a cantar hinos de louvores a Deus.
Por isso que ele fala na frente, irmãos, quem está triste ore, mas quem está alegre cante. Ele começa orando e depois ele termina cantando. E quando ele começa a cantar, ele não pediu a Deus isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando, meus amados irmãos, nós começamos a louvar a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Sabe o que é um louvor? Louvor não é cantar bonito, louvor não é ensaiar e cantar bonito, isso é importante, isso também é adoração. Mas eu quero dizer que louvor não é só cantar, mas na hora que eles estavam louvando a Deus, naquela ocasião, meus amados irmãos, Deus ele se agradou com a oferta de Paulo e de Silas. Sabe o que é oferta? Eu vim para a igreja ofertar a Deus algo, e eu estar limpo de coração, e louvar a Deus de alma, e pregar a palavra, e orar, e concordar, e me alegrar e me satisfazer. Deus se alegra e nos faz descer para a nossa casa justificados. Nessa ocasião, que eles começam a cantar e começa outra manifestação de Deus. Porque, meus amados irmãos, na presença da alegria, na presença do louvor, e Deus resolve, meus amados irmãos, não dar só a experiência do sofrimento, mas agora dá a experiência da libertação sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu quero dizer, tem momentos na nossa vida que nós estamos sofrendo, tristes, abatidos, como presos, como perdendo, sabe, desanimados, desalentados, abandonados, ou já engaiolados, sei lá, ou aprisionados com grilhões. Mas eu quero dizer, se nós passarmos a orar a Deus, Ele pode trazer essa alegria ao nosso coração, e se nós cantarmos, pode acontecer o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, porque o Deus do apóstolo Paulo é o mesmo Deus da sua vida. E Paulo enfatiza muito isso nas suas cartas. Ele não fala no singular para ele fala no plural, para a igreja, para os irmãos, tudo é no plural, preste atenção. E naquele momento a Bíblia diz que começou a haver um terremoto. Na hora do louvor, Paulo e Silas louvando, já fizeram um bocado de hino para ver qual era o hino, mas irmãos, Deus faz tremer aquele templo e os grilhões começam a se saltar. Sabe, grilhões de ferro rústico mesmo, brabo, aquelas coisas feitas por ferreiro mesmo, não tinha fábrica de ferro bem bonitinho como essas algemas de hoje automático que o irmão Irinaldo conhece, não. Era grilhões pesados mesmo e era preso, batido mesmo, o pino de ferro batia e só soltava se viesse alguém bater com outro pino para tirar. Sabe o que é que Deus faz? É fácil soltar o pino. É fácil soltar o grilhão, só é Deus querer, treme tudo, as cadeias se soltam, os portões se abrem tudinho, o carcereiro lá de fora desperta, sabe por quê? O hino era tão maravilhoso que ele pegou no sono alegre com a presença de Deus lá fora também. Oh, Deus fez ele cair no sono. E o negócio estava tão bom lá dentro que ele pensava que todo mundo tinha fugido, já ia se suicidar com a espada romana. Mas sabe o que é que acontece? Lá de dentro Paulo já sabia qual era o propósito de Deus na vida daquele homem. Deus revelou a Paulo ou não revelou a Paulo? Deus mostrou a Paulo ou não mostrou a Paulo a vida daquele homem? Eu creio, meus amados irmãos, que na soltura de Pedro, no capítulo 13, o anjo tocou e mandou Pedro sair. Os soldados todos sofreram inquieto, talvez morreram aqueles soldados que ficaram lá, várias escoltas de soldados. Sei que as portas foram se abrindo, o anjo foi abrindo, Deus agiu dessa maneira com Pedro, e eles foram lá, sofreram inquieto mesmo, e talvez tenham morrido os soldados que prenderam no capítulo 13 aqui de Atos de Pedro, na vida de Pedro. Mas de Paulo, sabe o que é que Paulo talvez jogou? Dele ficou lá dentro e não saiu nem o preço sequer. Todo mundo queria estar perto de Paulo. Todo mundo quer estar perto de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, que nós possamos estar perto de quem está cheio da presença de Deus. Que nós possamos desejar que Deus enche as nossas vidas. Que as pessoas possam desejar ouvir a pregação da nossa pregação e sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida e sejam libertas pela pregação da palavra de Deus. Naquele momento não saiu ninguém. Quando ele vai se matar, Paulo disse: não faça isso. Epa, lá de dentro no escuro, ele não viu, porque lá estava escuro. Quando ele escuta a voz de Paulo dizendo que ele não se matasse, aí ele pega com alguém lá um candeeiro e entra precipitadamente.
ele entra precipitadamente e a Bíblia diz que ele se ajoelhou aos pés do apóstolo Paulo. Você sabe o que é um soldado se ajoelhar na presença de um civil? Você sabe o que é uma pessoa cheia de autoridade, de honra, de patente, pegar e entrar dentro de um cárcere e ele se ajoelhar na presença do preso? Você já viu isso acontecer, irmão Irinaldo? Eu não vi aqui ainda acontecer muitas vezes, não, aqui não, nossa época não, mas aqui aconteceu porque o poder de Deus operou grandemente, o soldado se ajoelhou nos pés do preso, porque o preso era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O preso era um homem que o carcereiro não conhecia, mas agora ele iria conhecer, porque na hora que ele chega lá, ele disse: o que é que eu posso fazer para ser igual a vocês? E ele disse: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo, ele estendeu a bênção não só para a vida dele, mas ele estendeu a bênção para a vida dele, da mulher e dos filhos dele, toda a casa dele. Sabe? Paulo, ele não só estendeu a bênção para a vida dele, assim como ele foi beneficiado no lugar de oração, lá quando Lídia foi lá para aquele lugar e levou ele para a casa de Lídia, agora esse homem aqui carcereiro, ele pega Paulo, depois que se converte, e leva Paulo para a casa dele, e ele agora vai tratar dos vergões de Paulo, vai tratar das feridas de Paulo. Irmãos, na caminhada nós podemos ser feridos, por causa do Evangelho, não é por causa de coisas nossas não, certo? Por causa do Evangelho nós podemos padecer perseguição e sofrimento, isso nós devemos sofrer se for por causa disso, porque se nós sofremos por causa do Evangelho, é certo que também com ele nós seremos glorificados. Não, ninguém sofra como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete no negócio dos outros, mas que nós possamos sofrer por causa que estamos defendendo o Evangelho. Nesse momento, sabe o que acontece? Toda a família daquele carcereiro aceita Jesus. Primeiro, Lídia aceita Jesus. A jovem é liberta. E agora, o carcereiro e todo o cárcere é liberto. E o que dizer mais dos que estavam com Paulo? O que aconteceu com eles? Algo tão tremendo que nunca mais eles esqueceram. Por mais que eles continuaram dentro aprisionados ou soltos, eu creio que aqueles presos nunca mais iriam esquecer a experiência que eles tiveram da manifestação do poder de Deus naquela noite escura, naquele cárcere fedorento, ao qual Deus resplandeceu a sua luz, porque Jesus disse que nós devemos resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus nos renove e que nós possamos buscar um local de oração. Olha, hoje é domingo, amanhã é culto de oração. Amém? Nós podemos dar muitas desculpas, mas eu quero dizer para você, se você se mover e começar a orar, principalmente na igreja, você vai começar a criar um hábito de orar na sua casa. Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.